Boa noite, José Aldo. Boa noite a todos. Não sei se é a minha internet ou a sua, que estou Nossa, sentindo também aqui tá boa. demora no carregamento. Tô olhando aqui, a minha tá boa. Falar o professor Jânio para ele entrar. E que ele passou por aqui. Professor Jânio, você envia a solicitação para o José Aldo lhe adicionar aqui com a gente? Eu falei como é que ele faz aí para ele entrar. Ele vai ter Sim, que enviar a solicitação para participar aqui com a gente. isso. Pra ele. Pronto. Professor, você envia aqui, quando você entra na live, aparece aqui uma indicação pedindo para participar da live. Clique em cima, que aí você entra para participar aqui na Aí ele imagem também aceita. conosco. Isso, José Aldo lhe aceita. Isso, deu certo. Isso. Pronto. Pronto. Pronto, já foi. Trabalhar. Isso. Agora Sim. sim. Boa noite, professor Jânio. Boa noite. Hoje a gente vai ter um além do divã mais que especialística, bem diferente, falando hoje um pouquinho sobre neoliberalismo e adoecimento psíquico. Será se tem tudo a ver nos dias de hoje, essas questões que envolvem o mundo? Hoje a gente falar de neoliberalismo não é praticamente voltado só para o mercado, mas também tem a ver com a nossa vida. Diretamente tudo interfere na nossa vida dentro do nosso cotidiano e nas nossas relações pessoais e interpessoais também. E a gente vai ter esse diálogo hoje com o José Aldo, que ele é psicólogo, psicanalista, filósofo, também é palestrante e participa também como membro da Orla. E também a gente vai ter hoje o professor Jânio Aires Teles, ele é filósofo pela PUC Minas, também é pedagogo pela Faculdade do Baixo Parnaíba, é pós-graduado pela UCAM, é construtor da corrente do materialismo eclético, que a gente vai conhecer hoje aqui, e é professor também da rede estadual de ensino. E também é fundador do projeto Balaiada, né, professor Jânio? Boa noite, seja bem-vindo aqui ao Além do Divã. Pela primeira vez, a gente espera tê-lo novamente aqui em outras possibilidades, de outras temáticas. Boa noite, professor. Gente, eu Boa gostaria noite. de, antes de o Jânio fazer as considerações dele, eu gostaria de, primeiramente, agradecer a todos que estão participando, que estão entrando nesse momento no programa Além do Divã, né? Foi um programa feito para vocês, para esclarecimento, para dúvida, para um programa de autoconhecimento, para que nós possamos dialogar com vários, além do divã, por quê? Porque aqui temos várias temáticas, como hoje, por exemplo, iremos falar do neoliberalismo, do adoecimento psíquico, o sofrimento psíquico. E nós estamos aqui, o professor Jânio, um grande amigo, está nos agraciando hoje com sua presença, com sua disponibilidade. Desde já eu quero agradecer muito por ter cedido, professor Jânio, esse seu tempo, que você é um homem que corre muito, trabalha muito, né? E você hoje nos parabeniza por sua presença no programa Além de Iguana. Nós sentimos honrados, né, Fabíola, pela presença do professor Jânio, desse grande intelectual que nós temos aqui em Chapadinho,
e dizer, Jânio, que é uma honra tê-lo aqui no programa, além de... José Aldo, muito obrigado. Fabíola. E nós temos diversas correntes de atuação, né? E a gente se encontra em outras ceifadas. E também agora, no campo intelectual, no campo do conhecimento, a gente também atua, né? E a gente não tem tanta oportunidade assim no nosso meio, porque às vezes a gente se prende mais às questões políticas, às questões sociais, econômicas, e aí as reflexões no cunho intelectual a gente se mantém mais distante. Então, estou à disposição e a gente pode iniciar nosso trabalho de hoje. Boa noite. Então, a primeira pergunta para nós adentrarmos, né, nesse assunto, né, eu começo perguntando para você, né, nós já temos, mas eu gostaria de ouvir de você o que é o neoliberalismo? O neoliberalismo. O que seria o neoliberalismo? Ok. O neoliberalismo, a gente tem que lembrar que ele vem do liberalismo. Liberalismo, ele é uma corrente que é econômica e também cultural, iniciado no final do século XVII, aliás, do século XVIII, início do século XIX, por ocasião da Revolução Industrial e logo em seguida da Revolução Francesa. E o liberalismo, ele gerou muito do que nós temos hoje, que é considerado positivo por alguns, mas que gerou também muitas coisas negativas, e eu já venho logo impactando o nosso debate aqui, que muitas vezes os fundamentalismos, principalmente fundamentalismos religiosos, o nazismo, o fascismo, são consequências do liberalismo. E hoje, o culto ao neoliberalismo trazem também o retorno desse nazifascismo, como a gente tem presenciado em muitos lugares do mundo e inclusive no Brasil. Porque, no fundo, né, professor Jair, o neoliberalismo, ele prega uma forma ele prega que para a sociedade ela ter um progresso, podemos dizer assim, econômico, é preciso que o Estado não interfira na economia. E aí que eles vão chamar de Estado mínimo, porque eles defendem muito essa questão da privatização e das empresas estatais, e podemos também dizer com isso, eu vejo como um ponto muito negativo, a questão como fim das políticas sociais. Porque isso, o neoliberalismo também, ele incentiva a competitividade internacional, entre outras coisas, né? Então, acho que a partir do momento que ele começa, né, a minimizar as questões sociais, isso seria um grande problema. Pois é, José Aldo. Mas isso tem uma causa muito antiga e muito profunda. Você lembra que no início do século XIX teve um personagem bastante conhecido, Charles Darwin, que falou da lei da seleção natural das espécies. E essa lei, ela tem muito a ver com o liberalismo e com o neoliberalismo, porque ela defende que o mundo, a natureza, é composta de seres fortes e seres fracos, seres adaptados ao meio e seres não adaptados ao meio. E esses seres não adaptados, ou seja, os mais fracos, naturalmente serão eliminados. E somente sobreviverão os mais fortes, que ficarão com a reserva de alimentos e procriará e gerará uma genética mais forte. Bom, isso aí é a essência do neoliberalismo. É a seleção natural. Ou seja, o neoliberalismo defende a liberdade ao ponto de o ser humano exercer a sua natureza, mas não natureza humana, mas a sua natureza enquanto animal, enquanto ser da natureza. E enquanto ser da natureza, ele deve obedecer a uma lei da natureza, que é a lei da seleção natural. E nesse sentido, quando você tem
a privatização de empresas, quando você tem a diminuição do Estado, porque o objetivo do Estado nesse sentido seria a humanização das relações, quando você destrói o Estado, você torna os seres humanos animais como quaisquer outros, sujeitos ou submetidos à seleção natural. E essa seleção natural é de indivíduos e também de empresas, em que os mais fortes deverão devorar os mais fracos. E isso traz angústias, traz ansiedades, que é o pé para trazer aí as doenças psíquicas. É muito importante, pelo que você coloca, né, nós percebemos que com o neoliberalismo, a gente vai ver o movimento de 1970, até o grande filósofo, né, John Locke também, que era um grande defensor do liberalismo, e defendia os direitos naturais, como que você está expressando aí, os direitos naturais do homem, como a liberdade, como a vida, como o direito à propriedade privada e a igualdade perante a lei. Mas o liberalismo também, o neoliberalismo, ele deixou muitas sequelas. Ele deixa muitas sequelas nessa sociedade, né? Porque podemos dizer que o capitalismo é esse neoliberalismo despido, né? Podemos pensar assim, não sei se eu estou correto. É isso que nós conhecemos como o capitalismo selvagem, na verdade é o neoliberalismo. Porque há também uma forma de capitalismo, que é o estado de bem-estar social, que é menos agressivo, é mais passível de nós humanizarmos as relações através do estado de bem-estar social, né? A questão do liberalismo traz essa natureza selvagem do ser humano, uns devorando os outros, e ele traz o sentido dos extremos. Você vê, por exemplo, lugares em que o liberalismo, o neoliberalismo é mais presente, é mais forte, há uma competitividade muito exagerada, não é? Os indivíduos competem exageradamente entre si, o ser humano, o outro, é visto como uma ameaça, e, nesse sentido, quando você falou aí em progresso econômico, você usou corretamente o termo, porque o liberalismo e o neoliberalismo defendem o conceito de progresso e não de desenvolvimento. Desenvolvimento é algo em que traz uma melhoria geral na qualidade de vida, uma melhoria nas relações. Já o progresso não, o progresso é uma escada, em que você tem os inferiores, os médios e os superiores. E no conceito de progresso, os superiores devem destruir ou escravizar os mais fracos. Não é à toa que a nossa bandeira foi construída com o lema Ordem e Progresso do Positivismo, que é do século XIX. E ele bebe dessa fonte da seleção natural. Tá? Eu sempre tenho falado isso na questão da seleção natural, porque nos discursos oficiais eles escondem isso, que o liberalismo defende a destruição dos mais fracos. E nesse sentido, quem são os mais fracos? São os excluídos, são os pobres, são as minorias, são os grupos sociais discriminados, marginalizados. E aí também a gente tem aquelas pessoas que, de alguma forma, se sentem diminuídas, se sentem angustiadas, porque se encontram com alguma dessas fragilidades e tendem a duas posturas, ou a absorver a linguagem, a estrutura de opressão, ou a se autodestruir a partir dessa lógica da opressão. É muito importante, eu estava olhando as questões, né, do neoliberalismo, as principais características, nós vamos ver também a diminuição da cobrança de impostos das grandes empresas, de modo que isso aumentem seus lucros, né, e a abertura comercial para aumentar de importações e exportações, a partir da diminuição das tarifas alfandegárias e a privatização, né, para aumentar a privatização das empresas estatais, um objetivo de diminuir a presença do Estado no mercado, né? E a redução também de gastos do Estado, com um corte, que é isso que é mais preocupante,
que as pessoas às vezes defendem o neoliberalismo, defendem essa política, mas sem saber que eles estão atirando contra si mesmos. Porque ao defender isso, o funcionário que defende isso, ele está defendendo a terceirização de serviço, ele está defendendo a diminuição da lei trabalhista, né? E que isso será bom para quem? Para o próprio empreendedor, para o empresário. Então, nesse momento, eu fico muito triste quando eu vejo algumas pessoas da classe trabalhista defendendo o liberalismo ou o neoliberalismo sem saber o que está defendendo. Ou seja, ele está defendendo o empreendedor, o macroempresário, que ele está tirando todo o direito da classe trabalhista. Porque é muito mais fácil tirar. Por isso que houve essa luta de querer acabar com o sindicato, porque o sindicato requer muitas pessoas lutando pelo ideal, por uma causa. A partir do momento que o sindicato acaba, o que acontece? Eu vou sozinho reivindicar, eu não tenho tanto poder. E ainda tem pessoas que estão atirando o próprio pé sem se dar conta, apoiando algo por delírio, por fanatismo, ou melhor, por alienação. Isso me preocupa muito quando eu vejo pessoas de classe baixa, né, defendendo o neoliberalismo, sem saber o que está defendendo e que está lutando contra ele mesmo sem saber. Né? E é por isso que é importante você comentar sobre isso, trazer essas informações aqui, para nós lançarmos para a sociedade, para aquele público que está nos assistindo, para entender o que é o neoliberalismo. O que é essa política? Quem que ganha? Quem que é beneficiado com isso? Então, o neoliberalismo ele está a serviço de quem está no topo da pirâmide, quem está no alto, né? Então, ele faz com que os ricos e os pobres fiquem mais distantes de si. Então, os ricos no neoliberalismo ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Essa é a lógica do neoliberalismo. E a tendência é, os pobres, ao ficarem mais pobres, eles vão sendo destruídos. Né? Então, o objetivo do neoliberalismo, nesse sentido, é fortalecer os ricos e enfraquecer os pobres. E como se faz isso? É destruindo aquele elemento que distribui o poder dos ricos para os pobres. E que elemento é esse? É o Estado, que muitos conhecem como governo, mas o governo é uma administração, mas o Estado é o bem público. Você tem, por exemplo, uma escola pública, tem um hospital público, uma praça e muitos outros bens públicos. Esses bens, o Estado não gerou isso do nada, ele gerou através da distribuição de renda, retirando de quem tinha mais e colocando numa estrutura e disponibilizando para todos. Quando a pessoa defende a diminuição do Estado através do neoliberalismo, ela, na verdade, está dizendo o seguinte: eu quero deixar de usufruir dos bens públicos e entregar isso para os mais ricos. Então, como você disse, se essa pessoa não está no topo da pirâmide, não é dos mais ricos, ela está tirando de si mesmo e entregando para quem já tem. Vamos a um exemplo aí nesse sentido. Você tem vários bilionários no mundo. Você sabia que, por exemplo, nos momentos de crise econômica, os mais ricos ficam mais ricos? Geralmente é isso que acontece em crises econômicas. E também, por exemplo, na pandemia. Na pandemia foi um dos períodos que mais surgiram bilionários. Ou seja, mais se fortaleceu quem estava lá em cima, né? E também foi o período em que mais surgiram pobres e miseráveis. Portanto, o meio diminui, ou seja, a classe média diminui, e nós passamos a ter os extremos. Então, o que a gente pode comparar aí é o que eu chamo de cartilagem, né? Cartilagem social. A classe média ela funciona como uma cartilagem, que está entre dois ossos. No momento em que você diminui essa classe média, você passa a ter uma classe alta, uma classe baixa, polarizando entre si, e isso vai gerar, sabe o quê, meus amigos? Vai gerar guerra civil, vai gerar conflito social. A tendência do liberalismo e do neoliberalismo são os extremos, são os fundamentalismos.
em médio e longo prazo, você tem guerra, você tem genocídios, como houve, por exemplo, no período do nazismo. Então, o liberalismo, o neoliberalismo levam a esses extremos. Não é à toa, por exemplo, que nós tivemos o governo Temer e agora o atual governo, que tem conduzido a política para os extremos, né? Os ricos ficarem mais ricos e os pobres ficarem mais pobres, e nesse sentido também os fundamentalismos se acirram. E aí a gente tem percebido os fundamentalismos religiosos, em que algumas pessoas, por causa da religião, passam a odiar, a fazer até mesmo terrorismos, como nós temos visto aí, por causa da religião e da política. E isso, na verdade, não é porque a pessoa defenda uma causa, mas ela vive a ideologia do fundamentalismo, dos extremos. Isso não é por acaso. As pessoas não estão defendendo suas posições por acaso, elas estão defendendo suas posições a partir de um contexto neoliberal. O neoliberalismo produz o momento que nós estamos, o contexto que nós estamos de fundamentalismo, de polarização entre a extrema esquerda e a extrema direita. Essa reação psicológica da população não é por acaso, ela é fundamentada, ela é fundada nas políticas neoliberais, que ora foram implementadas na época do FHC, mas que depois foram minimizadas, mas voltaram com tudo no período do Temer e aí no atual governo também. Essas políticas neoliberais geram fundamentalismos. E os fundamentalismos, eles se manifestam através de várias doenças, né? Doenças psíquicas. E aí a gente pode ver, por um lado, depressões, ansiedades, e por outro, você tem paranoias, manias de perseguição, você encontrar bichos, papões em tudo, né? E isso vale para a religião, mas vale para a política e muitos outros campos da vida. Aí eu fiz aí um grande apanhado sobre esse neoliberalismo e ele extrapola o simplesmente econômico, né, da nossa vida. Eu me lembro até naquele tempo do FHC, surgiu aquela música que o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre, né? E foi uma febre essa música, que estou até com uma crítica, apesar de cantarem, mas talvez eles não sabiam nem ter esse conhecimento, né, sobre o que seria o neoliberalismo, mas se pegou o rico mais rico, o pobre mais pobre. E a gente vê um fenômeno muito importante nesse neoliberalismo, que é o capitalismo, que as depressões, nesse momento, as depressões elas são muito comuns hoje, né? Principalmente as depressões psicológicas. Por quê? Porque essa sociedade pós-moderna, contemporânea, é uma sociedade que se tornou uma sociedade consumista, né? Consumista, né? E que ficou fixada na categoria do ter, né? Eles vivem pelaquela metafísica do ter, que significa que nós valemos mais pelo que temos do que pelo que somos, né? Então, o ter vale mais do que o ser. Então, isso tem levado o quê? Tem levado, né? E segundo o filósofo Mark Horkheim, ele vai dizer que quanto mais é a preocupação do indivíduo com o poder sobre as coisas, mais as coisas, né, o dominarão. Mais lhe faltarão, né, traços individuais e genuínos. Psicanaliticamente falando, podemos dizer que isto pode estar relacionado com a tentativa também de um sujeito preencher vazios existenciais decorrentes das primitivas, né, angústias de separação, né, a qual a imensa maioria das vezes, né, terão consequência uma série de falhas ou falta dos primitivos cuidados materno e paterno. Porque a sociedade que hoje estamos começou a cobrar mais das pessoas que o importante é ter. Tem que ter
tem que ter sucesso, tem que ser bonito, tem que ter magro, tem que ter... Então, o ter vem prevalecendo sobre o ser. E aí, como você falou anteriormente, falando de Charles Darwin, e aí você vai fazendo essa seleção natural. Porque tu é o que tu tem. Nós valemos pelo que temos, não pelo que eu sou. Eu passo a admirar o professor Jânio, a Fabíola, não pelo ser, pelo que ela é, mas pelo que ela tem. Né? E isso é preocupante porque gera o quê? Gera essa competitividade exacerbada. E aí eu me lembrei daquela frase de Thomas Hobbes, o menino tornamos o homem lobo do homem, né? Nessa luta desenfreada, de querer mais, de ter que passar por cima, de destruir o outro para conseguir o objeto desejado. Isso é perigoso e que as pessoas muitas vezes falam que é o comunismo que é perigoso. Não, mas é o capitalismo que, nesse contexto, colocou a pessoa apenas como um objeto, como um corpo descartável. Porque tu é o que tu tem, tu não é mais o ser. E aí essa metafísica do ser é que nós percebemos hoje com esse adoecimento, podemos dizer, esse sofrimento psíquico, porque nós queremos sempre nos mostrar para o outro, que, como dizia Beckley, ser é ser percebido, é perceber e ser percebido, e hoje nós vivemos essa sociedade narcisista, né? Essa sociedade do ter, que vive máscara, persona, e que muitas vezes tem pagado um preço muito caro, que é o próprio adoecimento. Isso. Você me lembrou, e a gente também, eu fui apresentado nesse sentido, sobre a corrente do materialismo eclético. E é uma corrente que eu estou construindo dentro da minha área de atuação, que é a filosofia, e ela trabalha conceitos que já existem no campo intelectual, mas que eu trago para um outro viés. O materialismo eclético, ele parte do materialismo histórico, do materialismo dialético, só que ele não polariza com as questões ideológicas, com as questões ideárias. Ele inclui essas questões, tá? E quando você fala do ter e do ser, nós fazemos uma reflexão dentro do materialismo eclético e a gente introduz um outro conceito nessa reflexão. Né? O ter, ele faz uma polarização com o objeto, o dominador e o dominado. Né? O objeto é dominado por quem o tem. E isso é uma relação desumanizadora, porque a gente vê que nas sociedades indígenas o ser humano não se distingue da natureza. Portanto, o ser humano não tem nada, não é? Ele não tem um objeto, ele não tem um animal de estimação, ele é com uma árvore, ele é com um animal, ele é com uma casa ou uma cabana, ele é com o rio. Então, ele não tem, ele é com. E eu posso também dizer que o conceito de ser, ele também distancia o ser humano da natureza, no sentido de que ele torna o ser humano algo abstrato, ok? Então, na nossa visão, o ser, ele pode se confundir com algo abstrato, mas dá para entender que esse ser, ele também é a autopercepção, é a autoestima, a autovalorização, com certeza. Então, a gente usa o termo conter, ou o ter com. Significa, nós estamos com a natureza, com o mundo, porque no momento em que a gente polariza o eu e o objeto, muitas vezes eu posso ser o agente, o ser, mas ora eu posso também ser o objeto. E é isso que acontece. Os dominadores na sociedade agem com os dominados como objetos. Tratam o mais pobre como objetos e não como seres humanos. E no máximo consideram seres humanos de segunda categoria. E quando a gente passa a ter uma relação com a natureza de igualdade e não de domínio ou de posse, também a gente vai ter uma relação com o outro ser humano de igualdade e não de posse ou de domínio. É uma reflexão aí que eu pontuo, mas que
está também alinhada ao que você falou, né? Eu percebo também essa sua colocação muito spinoziana, né? Maurício Spinoza falava dessa relação, né? Deus da natureza, a natureza é Deus, fazendo essa... É importante isso. Mas eu percebo que isso é importante porque hoje nós vivemos esse neoliberalismo onde prevalece a diminuição das questões sociais, né? Hoje, o que é importante é que é privado, então vende-se tudo, os programas sociais, percebemos que houve uma grande diminuição dos programas sociais nessa política, né? Pouco investimento na educação, mas como você falou anteriormente, é um programa que é voltado mais para quem é elite, quem é massa. Agora, o que me preocupa, eu me lembrei de Martin Luther King, não é desonestidade, né? Mas é o silêncio dos bons. O que me preocupa nesse momento, professor Jânio, é quando eu vejo pessoas de classe baixa defendendo uma bandeira, uma bandeira que o sacrifica, uma bandeira que tira todos os seus direitos, uma bandeira que tira todas aquelas lutas que foram conquistadas ao longo da história para que nós pudéssemos hoje ter um lugar ao sol. E aí isso me preocupa, quando eu vejo pessoas defendendo algo, né, que não sabe nem o que está defendendo. E é preocupante. Aí isso me lembra muito Karl Marx, esse processo de alienação, né? É isso mesmo. José Aldo, quando você fala sobre a extinção dos programas sociais, das causas sociais, o neoliberalismo, ele vê esses programas que minoram ou que diminuem a exclusão como um erro. Por quê? Vamos pensar, se o neoliberalismo defende a destruição do mais fraco, então seria a destruição do mais pobre. Para o neoliberalismo, o enriquecimento de uma população não se dá em fazer com que toda a população fique rica, mas sim em acabar, matar, destruir com o pobre. Ou seja, uma cidade fica rica, um país fica rico, não porque os pobres ficaram ricos, mas porque os pobres deixaram de existir. Então, essa destruição dos mais fracos faz com que aquele lugar, aquele território se torne mais forte, não porque os fracos se tornaram fortes, mas porque os fracos foram extirpados como ervas daninhas. E aí, nesse sentido, os programas sociais, como Bolsa Família e diversos outros, são ruins para o neoliberalismo, exatamente porque eles diminuem a força dos mais fortes sobre os mais fracos. E quem defende a extinção desses programas sociais está cometendo um suicídio social. Né? É isso aí. Porque é importante, lembrando aqui também, que esse tipo, vamos falar de consumo, esse tipo de consumo, que ele seria movido pelo consumidor de se sentir uma exceção em meio à multidão, né? Isso é como se a posse desse objeto satisfazesse a perda da própria identidade. Por exemplo, o que a gente vê no neoliberalismo, só você que pode ter um carro bom, só você que pode ter um celular bom, só você que pode ter uma casa bom, e a partir do momento que eu crio programas sociais e que dá acesso a esse público mais pobre, te alcançar, isso já não tem mais satisfação. Então, seria assim como uma tentativa do sujeito, né, preencher o vazio existencial decorrente dessas angústias, uma maneira também de se diferenciar junto à multidão. O pobre também agora tem o mesmo lugar, o pobre agora está fazendo faculdade de direito, de medicina, e aí eles não estão se sentindo mais do bambambam. E isso é que incomoda o neoliberalismo, essa classe dominante. Porque ele não quer que esse pobre chegue a estar nesse nível, porque ele se satisfaz, ele quer ter uma exceção junto à multidão. Né? E aí que me preocupa agora, o que me preocupa, eu volto frisar aqui, é quando eu percebo que tem uma pessoa da classe baixa, pobre, mais baixa ainda, que nós agora chegamos na classe da miséria, né, que não tinha saído, né, desse quadro, e que defende uma bandeira, que essa bandeira o coloca como escravo, que essa bandeira o faz dele uma pessoa, um eterno escravo, que ele nunca vai poder
gozar, né, a plenitude da vida. Ele nunca poderá gozar a questão que o sol brilhará para todo mundo, mas para ele sempre vai ficar lá, porque a ideia do neoliberalismo é que o sol brilhe para os mais rápidos, para os mais fortes, e o pobre fique sempre lá, né, o servindo, o cortejando, né, batendo palma para ele. E a partir do momento que o pobre sai dessa escala e se iguala, aí eu acredito que ele se revolta. E essa é a grande questão. E aí eu volto a frisar, é importante, professor Jânio, a gente levar aí esse conhecimento ao público, porque acredito que tem pessoas que defendam tais governos e tais programas, né, sem de fato saber o que estão defendendo. E aí entra aquela frase de Marx, a questão da alienação propriamente dita, porque o sujeito não se reconhece como sujeito da história, né, mas apenas como telespectador. Isso é muito importante. Eu gostaria de você falar sobre isso. Isso. Antes disso, eu quero cumprimentar algumas pessoas que estão assistindo aqui. A Meire Lúcia Peixoto, minha amiga aqui de trabalho. O professor Evaldo Carlos está aqui na audiência. A senhora Patrícia está aqui também na audiência. Rafael, o professor Rafael. Adevan Dutra. Também Francisco Silva está aqui na audiência. Eliane Viana Douro está aqui. O senhor Elton também está na audiência. Erivan Araújo, eu já falei, né? Carlos Silva está aqui participando. Lire de Bruna. Nossa audiência tá boa aqui, viu, professor? Muito bem. Agradeço a participação de todos também, viu, gente? Uma honra tê-los aqui nesse programa, com a presença especial do professor Jânio. Continue, professor. É isso aí. Então, a questão do consumo, primeiramente, que você falou, tem a ver com a questão da autoestima e da posição que uma pessoa se encontra dentro de um espaço social, não é? Nessa visão, a pessoa quer se diferenciar da outra, quer se sentir especial, não por características de sua personalidade, itens de consumo. Então, você citou muito bem, né, que ele não está precisando de um objeto, mas para ele se diferenciar e ser colocado num patamar superior ao outro, ele precisa ter um determinado objeto que signifique ou que simbolize uma posição social superior, né? Então, às vezes, ele tem que ter um celular de determinada marca, uma roupa de determinada marca ou estilo, uma casa de determinado padrão, não porque ele precise, mas para que ele seja visto dentro de um outro patamar. Eu estou conseguindo ver e ouvir direitinho você, viu? Tranquilo. E aí, pessoas que defendem posturas que são até mesmo contra a sua própria essência, essas pessoas, elas precisam, como elas não conseguem ter acesso àqueles símbolos de poder, de status quo, que o diferencia dos demais, ele se aproxima de quem tem. Ele procura se assemelhar a quem tem. Então, ele passa a defender as posturas de alguém que ele gostaria de ser. Ele não é, mas aquela pessoa tem o status, tem o poder econômico, tem a posição social que ele considera ideal para si, ele não consegue alcançar, então ele passa a defender as posturas daquela pessoa com dois objetivos. Primeiro, para que ele, como uma espécie de ritual de passagem, ele se sente como um ritual de passagem, tendo acesso àqueles bens. Se ele passar a falar, a agir como alguém que está num patamar superior, ele acredita, às vezes até inconscientemente, que ele vai ter acesso àqueles bens e àquele patamar, adotando aquelas posturas. E, por outro lado, ele também quer ser confundido com
com aquele outro patamar. Ele quer ser identificado com aquele outro patamar. Ele não é, ele não tem, mas ele quer, perante o meio em que ele vive, ser tratado como alguém que tenha, mesmo sem ter. Então, são duas posturas. E isso é o síndrome de vira-lata, né? A síndrome de vira-lata, em que nós queremos parecer ser grandes, sendo pequenos. E dessa forma nós fortalecemos a quem nos oprime. Né? Então, E José essa... Aldo, Oi. e professor Jane, talvez pode ser uma pergunta de quem esteja aqui assistindo. A gente já observou muito aqui nas reflexões que foram construídas. E só mais uma questão. Diante de tudo isso, os nossos jovens, eles são reféns do neoliberalismo? Muito boa colocação. Muito boa. Vai responder, professor? Posso responder, mas o José Aldo também tem toda a bagagem. bagagem. Eu vou falar na questão psicológica e você fala no contexto filosófico do liberalismo. Vamos lá. Ok. Posso então, né? Os jovens, eles são colocados como reféns em vários aspectos. Eu posso citar uns 3 aqui, mas eu vou começar primeiramente pelo aspecto do consumo, que é o que você já falou, né, professor José Aldo? Primeiro, o jovem, ele convive com outros jovens que têm um padrão muitas vezes superior a ele, ou ele tem acesso através das redes sociais, objetos de consumo, né, em que ele deseja. E isso faz com que ele se sinta pressionado a também consumir esses produtos, esses objetos. Isso vai causando um déficit emocional nele. Aí eu já entro na alçada do José Aldo, mas é porque eu sou intrometido mesmo, né? O desejo por ter algo e essa incapacidade, essa falta de força e de energia para ter aquilo na agilidade que ele gostaria, faz com que ele se sinta impotente. Então, ele caminha para 2 campos. Ou ele vai para uma autodestruição, pelo fato de ele se sentir impotente de consumir aquele produto ou aquele padrão social, ou ele vai buscar isso com unhas e dentes por meios lícitos ou por meios ilícitos. Então, ele relativiza valores morais, éticos, e aí passa a buscar, muitas vezes, esse padrão de vida através de meios, eu diria, nem tanto cometendo crimes, mas cedendo às seduções da vida, às seduções do dinheiro, e isso em troca de diversos benefícios. Então, o jovem, muitas vezes, ele é colocado como refém nessa questão econômica. Mas eu diria também que o neoliberalismo, ele se impõe também ao jovem como uma ideologia. A ideologia da exclusão, da destruição do outro, da desumanização. Então, é um outro aspecto que não diz respeito tanto à questão econômica, mas das relações propriamente ditas. Professor Evaldo, muito obrigado. Ok. Então, e as pessoas, os jovens, eles passam a tornar mais selvagem as relações entre eles. Né? Até as brincadeiras se tornam meio agressivas, rústicas. Para eles, parece normal aquele tipo de brincadeira, mas causam danos à saúde e às vezes até morte. Né? Então, eles não têm mais a medida da humanidade. Né? As relações deles se tornam mais ásperas. Até as reações deles se tornam mais bruscas e ásperas quando eles estão num estado de alegria e por algum motivo um desagrada o outro e eles passam para uma raiva instantânea que vai às vias de fato. Então, os jovens, eles absorvem uma estrutura psicológica que vai de um extremo ao outro. O extremo da alegria, o extremo da raiva, o extremo da tristeza. É uma outra consequência do neoliberalismo sobre o jovem. José Aldo. Sim, é importante você estar colocando, porque hoje eu sou aquilo que eu tenho, eu sou aquilo que eu consumo. Né? Então, nós não somos mais
o José Aldo, o Jânio, a Fabrício, eu sou o que eu tenho, o que eu consumo. Então, diante das questões da adolescente, por isso que tem muitas depressões, porque as depressões estão tão comuns hoje, é porque na sociedade do ter, vamos pensar essa sociedade capitalista, viver, né, deixou de ser o princípio. Né? Eu tenho que ter bonito, ser rico, ser feliz, viver cheio de prazer. E muitos adolescentes, o que acontece? Muitos adolescentes que começam, por exemplo, nas drogas, com excesso de álcool e maconha, começam a usar droga, muitas vezes, para mascarar a depressão. Pois eles não são felizes, os mesmos jovens, ele não consegue, por exemplo, ser o topo da escola, eles não vão conseguir a menina que querem, porque ela ou eles estão de olho em outras pessoas. Então, essa sociedade que privatiza, eu tenho que ser o melhor na escola, eu tenho que ser o mais bonito, eu tenho que ter tudo isso, e tu vem gerando o quê? Uma angústia, um mal-estar, né? Violência, porque a pessoa não sabe lidar com essa angústia que está suspensa. Por isso que muitas pessoas elegem o corpo pele para se automutilar, eu já falei sobre isso, porque eles não sabem lidar com isso, porque é uma cobrança muito forte social, há uma cobrança do pai, que o filho tem que ser o melhor naquilo, na escola, no esporte, ele tem que ter, e ele tem que se destacar do filho do meu amigo, destacar do filho do outro. Então, isso é uma cobrança excessiva e que muitos adolescentes não sabem lidar com isso e não sabem lidar com essa dor, e a partir do momento eles buscam algo anestesiante, uma droga como álcool, para minimizar essa angústia, né? Esse mal-estar, né? Que ele está sendo tocado. Aí o cara diz, eu não sou alto, não sou bonito, não sou forte. Então, hoje, na sociedade do ter, há essa máscara, há essa anestesia, né? Essas maneiras criadas de objetos para anestesiar a angústia. É como uma pessoa que é obsessiva, que compra muito, né? Para suprir, né? Para suprir falhas, para suprir suas necessidades, seus desejos primitivos de cuidados maternos ou de cuidados paternos. Então, uma vez eu assisti no jornal uma coisa que me chamou muita atenção, que nessa sociedade consumista, consumidora, que as pessoas estão se tornando escravas, uma maneira, porque eu sou aquilo que eu consumo, eu não sou o José Aldo, eu sou aquilo que eu consumo, eu sou aquilo que eu tenho, e aí as pessoas hoje estão vivendo nessa ansiedade, nessa depressão, e começam a comprar muita coisa para se estar no patamar dos outros. E tem muitos falidos, gastando os cartões, e aí teve uma pesquisa num shopping, né, professor Fabiola? Que muitas pessoas já tinham endividado seus cartões, e aí no final do ano, véspera começa a estar se aproximando, e análise de grupo, psicologia de grupo, pegaram essas pessoas, levaram para o shopping e colocaram uma sacola bonita, e dentro dessa sacola colocaram um objeto pesado, para que elas andassem dentro desse shopping, com a sensação de ter comprado alguma coisa. Com a sensação de se sentir também importante como o outro. Olha o nível que está de pessoas depressivas, que já tinham se endividado e que perderam essa sensação. Porque viveram mais pelo ter. Né? Viveram máscara, viveram persona. E isso hoje na adolescência está acontecendo muito isso. A sociedade capitalista, ela te impulsiona a você estar toda hora, por exemplo, tirando foto. Às vezes você está deprimido, está triste, mas você tem que tirar uma foto para mostrar que está vivo. Muitas pessoas, por exemplo, quando você escreve um texto e ou alguma coisa que você vai fazer, ninguém comenta, a pessoa fica triste, fica depressiva. Então, isso são máscaras, são maneiras, né, de depressões que vem aumentando e se misturando cada dia mais com a drogadição, né? Porque o sofrimento de hoje é muito maior do que o que já foi em toda a história da humanidade e que as pessoas não estão sabendo lidar com a fase de Jacques Lacan, com essa falta a ser. Com essa falta a ser que escapa. E o capitalismo, ele é como aquela música Capitalismo Selvagem, que te empurra, né, a você
viver dessa forma. E quando você não tem, a angústia, o mal-estar, a depressão, quando você não consegue mais estar nesse lugar de sofro, da qual a sociedade quer que você esteja, da qual a sociedade cobra. Eu gostaria de propor, antes de nós concluirmos a atividade de hoje, eu já me adianto, de a gente também apontar para, e aí, o que fazer, né? O que a gente sugeriria para quem está, neste momento, imerso nessa realidade do neoliberalismo e das angústias, e o que fazer, né? Já que a gente vive uma realidade com, ao meu olhar, com duas características, que eu sempre assisto as tuas lives, as lives que vocês fazem, vocês falam muito da fluidez, do estado líquido das relações, né? E também a autenticidade das relações. Os jovens de hoje, nesse sentido da autenticidade, eles buscam sinceridade, buscam estabilidade, algo a que se apegar, em que eles possam confiar. E quando eles querem algo para confiar, eles querem algo que seja como o útero materno, né? Algo que os envolva e os proteja 100%, e que seja alheio a qualquer engano, a qualquer dúvida, a qualquer defeito. Então, a gente pode dizer que é um estado extremamente ingênuo sobre a realidade, de buscar algo perfeito nas pessoas e no mundo. E essa fluidez também, que se relaciona com a autenticidade, por um lado eu acho que ela, claro, tem suas conotações negativas, mas eu acho que ela é um sinal também de superação, já que as pessoas que mais se apegam a estruturas rígidas e arcaicas, elas têm mais facilidade para ruir. Elas demoram mais a entrar em crise, mas quando a sociedade muda, elas têm mais facilidade para ruir, para se destruir. E aquelas pessoas que têm mais fluidez, elas conseguem se adaptar melhor às novas condições sociais. Eu faço essa reflexão, já adiantando um pouco o que nós podemos sugerir para quem está assistindo este nosso diálogo. É muito interessante você me lembrando do pensamento de Marx, né, que ele diz que o luxo ele é o vício, né? O luxo é o vício, e que muitas pessoas sofrem podem dizer assim, de um desejo, podem dizer assim, compulsivo de comprar constantemente, né? E que isso pode se tornar um grande problema, ou um problema tão grande quanto a dependência de álcool, a dependência de droga. Porque eu tenho que comprar algo para me sentir, né? Para me sentir bem, né? Para me sentir feliz. E tem muitas pessoas que muitas vezes esse poder econômico também caiu, perdeu, mas ele vive máscara, persona. Porque a sociedade do ter, essa metafísica do ter, né? Nós valemos pelo que temos e não pelo que somos. E isso, para mim, é que é perigoso. Porque e uma coisa importante que eu quero deixar nessa live hoje é que os pais aprendam a frustrar, numa linguagem psicanalítica, castrar seus filhos, né? Castrar no sentido de fazer com que eles se frustrem. Porque nós vivemos com uma sociedade que nós estamos vendo hoje, um período, eu costumo dizer que são crianças dentro do adulto, crianças que não sabem perder, crianças que não sabem lidar com a derrota, e que são crianças fáceis, né, de passar para o ato, cometendo suicídio, porque a partir do momento em que a mãe não dá o que eles estão pedindo, a partir do momento em que eles não têm aquilo que quer, de autossustentação, uma maneira de mostrar-se para o outro, né? Então ele se sente ferido, depressivo, e que essa depressão, nós chamamos de depressão narcísica, né? E que essa pequena depressão pode se tornar uma depressão crônica. Porque a pessoa tem que aprender a lidar com essa falta, porque o capitalismo ele criou, com Lacan vai chamar objetos A. O que é objeto A? São objetos causa do desejo. E o capitalismo ele criou objetos de desejo. Eu compro um iPhone
Ah, não quero mais, chegou outro novo. Né? Agora, isso é o grande problema. Onde eu vou parar quando eu não tiver mais recursos para comprá-lo? Né? E aí vai me levando o quê? A uma dependência. Porque eu vou me sustentar como ser humano a partir do momento do ter. E aí que essa problemática dessa metafísica, eu chamo metafísica do ter. Porque tu é aquilo que tu tem. Tu é aquilo que tu consome. Tu não é o ser humano Jânio, Fabiola, José Aldo. Porque tu tenta transportar, deslocar, projetar para a sociedade uma imagem do que tu tem. A tua amizade, muitas vezes, as nossas amizades, muitas vezes não é pelo que nós somos, mas pelo aquilo que tu traz, pelo aquilo que tu tem. E isso, é como você falou no início, isso é muito competitivo, isso é muito alienante, porque é muito sofrimento, podemos dizer assim, porque a partir do momento que para mim ser teu amigo, eu tenho que fazer parte desse grupo social, só se eu tiver, isso causa sofrimento. E muitas vezes os jovens vão roubar, bater a mulher que ele quer, a namorada que ele quer, os pais não dão, às vezes não tem condição financeira, mas o cara já injeta na cabeça que tu vale o que tu tem, e aí o cara não tem condição, é desprovido, e aí? E aí vai gerar o que na minha concepção? Um alto índice de violência, mais roubo. Então, essa questão do capitalismo, do neoliberalismo, eu gosto muito dessa frase de Karl Marx, que o luxo é um vício, né? Porque as pessoas sofrem um desejo compulsivo, né? E sempre está comprando, comprando, com uma maneira de cobrir, de tamponar esse vazio existencial, isso que ele não sabe lidar. E hoje nós vivemos uma geração, pego a palavra emprestada do Felipe Pondé, uma geração mimimi que não sabe lidar com a falta, com a perda, com a derrota. E isso é preocupante, porque nós estamos vendo o índice de suicídio, que dia um analisando, passaram para mim analisando que estava querendo se suicidar porque a mãe tirou o celular dele. E aí ele tomou vários remédios, a menina tomou vários remédios, a outra se cortou todinha, porque não sabe lidar com não sabe lidar com frustração. E aí é que eu reforço. Nós devemos aprender, né, ensinar nossos filhos a lidar com a falta. Porque se você é aquela mamãezona, que na hora que ele chora você dá o mamilo, então ele não vai aprender a lidar com a falta. E o mundo é cruel. E o mundo do neoliberalismo é um mundo competitivo, onde ninguém vai te abraçar, te beijar e te dar nada. E isso é muito perigoso. Professor Jânio. É isso mesmo. Você falou do escravo de um status, né? Ser escravo de uma posição social. Isso me lembra, por exemplo, um diálogo que eu vi mais ou menos assim, de uma pessoa que ia para uma festa e lá nessa festa ela sabia que todo mundo ia usar um determinado celular de uma determinada marca, né? Muito cara. O celular é acima de 5 mil reais, esse celular, né? E o que ele tinha era novo, mas era de 2 mil reais. E essa pessoa se sentia muito angustiada por ter que chegar numa festa e não ter aquele celular que era o padrão das pessoas daquela festa. E aí ela teve que se endividar para poder ir para a festa. Se endividar com o celular que era o padrão daquele público, né? Então isso é um exemplo clássico. Isso vale para celular, para roupa, para carro, para diversos objetos. E também você falou muito de uma coisa que no materialismo eclético a gente chama de anticorpos emocionais, né? A gente faz a ponte entre uma área e outra, entre um campo e outro. E a gente sabe que na biologia a gente tem a criação de anticorpos, né? Você tem elementos estranhos que entram no nosso corpo e o organismo produz anticorpos àquele elemento estranho e que protege o organismo, né? Isso vale também para as emoções. No materialismo eclético a gente aplica esse conceito às emoções. Quando o jovem, quando o ser humano, ele não passa por experiências que estimulem a criação desses anticorpos emocionais para o fracasso, para o não, para a perda,
quando ela não desenvolve situações que ele passa por essas sensações, ele não cria esses anticorpos. E quando ele chega na fase adulta, ele passa por essas situações e como ele não tem os anticorpos, ele se fragiliza muito e não resiste. Ele prefere desistir de continuar tentando. Só que mesmo na fase adulta é possível sim desenvolver esses anticorpos emocionais, mas as pessoas não têm esse conhecimento, não vislumbram isso e preferem desistir. José Aldo, eu tinha uma pergunta aqui novamente para o professor Jânio. Talvez o pessoal também aqui tenha a mesma dúvida e curiosidade. Como você pensa a educação a partir do materialismo eclético, professor Jânio? Ok. Quero só mandar um alô para o professor Clístenes Laércio e também o professor Evaldo, ele fala, indico aos audientes e apresentadores desta live 2 aspectos do neoliberalismo e seus efeitos danosos. Não há vagas, de Ferreira Goulart, não é? É livro ou artigo, professor? E Eu Etiqueta, de Drummond, Carlos Drummond, né? Ah, então é o livro. Ok. Este último coaduna-se com a fala do professor José Aldo. Eu sou o que consumo. Ok, então. O amigo Sidney Nunes, ambientalista, está aqui presente. Laila Nayana, é isso aí. E Eunice. Kátia também. Ok, a educação, não é, Fabiola? É isso aí. Poemas, né, professor? Ok. Então, a educação, ela primeiro ela vai inculcar, insuflar uma estrutura mental do jovem que vai o colocar primeiro como um objeto e segundo, com uma estrutura competitiva. Ele vai estimular a competição e vai também colocar esse jovem que está na classe baixa como um objeto, como o trabalhador do mercado de trabalho. Então, a educação neoliberal ela é voltada para o pobre e para o rico. Para o pobre, ela prepara alguém para obedecer, para ser aquele que obedece, aquele que segue os comandos, né, com perfeição. Ela vai adestrá-lo. E para os ricos, para o comando, né? Então, ela cria 2 versões de educação. E a gente pode dizer também que essa educação, ao estimular a competitividade, ela gera cidadãos tipicamente seletivos, não é? Em que pensam que é natural, é comum você destruir o outro para poder se fortalecer. É uma educação competitiva. Tanto que antes o Enem era trabalhado dessa forma, como um ranking. Não sei se vocês perceberam que há alguns anos o Enem não é mais divulgado como ranking, porque ele estava funcionando como um elemento de estímulo à competição de escolas e indivíduos, e isso torna ou desumaniza as pessoas e os torna selvagens. Ok? Então vamos... José Aldo, com você. Não, é importante você estar colocando, né? Porque eu tenho tocado muito, porque as depressões estão tão comuns hoje, a gente percebe que essa ideia que você tem que ser o topo, tem que ser o melhor na escola, tem que ser o melhor em tudo, isso tem gerado que é uma competição muito exacerbada entre os alunos, né? E isso tem levado um adoecimento psíquico muito grande. Porque há um excesso de cobrança. Eu quero que meu filho seja isso, seja aquilo. O filho de fulano é aquilo. É melhor e tu não é. Então, isso tem neurotizado, né? Tem levado os adolescentes ao adoecimento psíquico. E isso tem gerado o quê? Depressões. E a marca da depressão, podemos dizer que a violência dos adolescentes hoje, na escola, é uma marca da depressão. Só que é uma depressão, essa marca é mascarada com forma de violência, com forma de agressividade contra si mesmo
e contra o outro. Por isso que é importante nós, muitas vezes o adolescente está tão rebelde, mas será que ele é rebelde? O que ele está querendo demonstrar? Será que não é um pedido de socorro? Será que esse adolescente não está querendo ser notado, ser visto? Eu estou doente, olha para mim aqui, e ele não consegue elaborar em palavras, e ele manifesta em atitude, em atos, em comportamento. Então, como educador, é importante que nós venhamos observar isso e que os pais também observem esse comportamento dos seus filhos. E que não venha rivalizar com o seu filho, porque às vezes os pais ficam rivalizando com o filho, brigando com os filhos, parecendo dois adolescentes. Que é importante também entender, você se colocar no posicionamento para ele reconhecer também qual é o lugar dele. Só que hoje nós vemos nas relações, né, de pai e filho um conflito, porque o pai não está conseguindo lidar com essa demanda dos adolescentes, estão chorando, estão desesperados porque não conseguem lidar com isso. E os adolescentes estão demandando cada dia mais. E aí que é importante nós entendermos isso, porque eles estão querendo mais. Né? Antigamente nós nos conformávamos com pouca coisa. Hoje eles querem mais. Eles querem ser a sociedade do estrelismo, quer se mostrar para a namorada, um grupo social. Então a demanda é maior. E muitas vezes quando você... E aí que é importante nós, né, a sociedade, aprendemos castrar isso, frustrar, para que não venha gerar no futuro essa geração mimimi. Por exemplo, na próxima live eu vou deixar aberto, iremos falar sobre o feminicídio. O feminicídio nada mais é do que uma criança no corpo de um adulto que não soube lidar com a perda, com a derrota, com a frustração da vida. Porque acha que todo objeto é dele, que tudo é dele. E quando ele não pode ter, e quando o outro diz não, para aí, ele se revolta, fica com raiva, gera violência, agressividade. Porque não sabe lidar com a falta assim. Né? E é muito importante isso. A gente saber trabalhar essas questões. Professor Jânia, com você. José Aldo e professor Jânio. Só lembrando que a gente já está praticamente entrando nas considerações finais. O diálogo está muito rápido, bom, né, mas a gente faz isso, só para lembrar. Perfeito. Um abraço aí para Fabiano Pessoa, né? Fabiano Cuba está aqui também assistindo, né? A nossa live. Quero também fazer algumas considerações já para encerramento da minha fala, que quem quiser conhecer a nossa corrente filosófica é o materialismo eclético, pode procurar no Google. Como diz uma pessoa conhecida, dá um Google e vai lá no materialismo eclético e você vai conhecer muitas coisas da área da ciência. E diferente do que a gente possa imaginar, a gente tem na sabedoria popular muito conhecimento importante. Então eu faço um apelo para que a gente possa estar buscando o conhecimento dos mais idosos. A gente, quando está sentado naquela cadeira na porta de casa, tem uma velhinha, uma senhora idosa, contando o passado dela, contando a história, ali a gente tem uma experiência de grande sabedoria. E eu tenho aprendido muito dessa forma, ouvindo. Ouvir é uma postura de sabedoria. Já dizia Sócrates, só sei que nada sei. E ouvir os mais velhos é o ápice dessa postura de sabedoria, porque a gente consegue absorver ao mesmo tempo em que a gente consegue preencher de satisfação aquela pessoa que já viveu tanto tempo, né, e oferecer-lhe companhia. São essas as minhas palavras e muito obrigado pelo convite. E sempre estou à disposição. Bom, gente, eu quero agradecer a presença do professor Jânio, por ter nos agraciado, nos presenteado com sua presença, com sua participação no programa do Divã, né? E o que o professor trouxe, muito importante. O programa está tão bom que já está acabando, né, Fabíola? Eu quero dizer a vocês que estão aí nos assistindo, nos acompanhando, esse programa, além do Divã, só existe por causa de vocês, porque quando eu pensei nesse programa, além do Divã, eu pensei nessa temática de trazer pensadores, filósofos, né, escritores, poetas,
brevemente estarei aqui com o professor também, Evaldo, né, falando da linguística, Lacan e a linguística. Né? Então, professor Jânio, mais uma vez, sinta-se em casa, é uma honra. Né? Quero agradecer a todos que estão participando e que participaram. Né? Um abraço a todos. E, para mim, sinto-me muito feliz em saber que o programa está cada dia mais, cada dia mais está melhor. Né? Professor Jânio, eu vou chamar o professor Jânio de mestre, né? Muito obrigado, né, pela sua presença, por ter nos honrado nesta noite, nesta quarta-feira. Muito obrigado mesmo. E agora é com a Fabiola. E a todos que participaram. Patrícia, muito obrigado. Você, né, já nos parabenizou aqui também com sua participação. Sinto-me muito feliz com sua participação, com as duas, e com todos que estão presentes. Agora eu passo a palavra para a Fabiola. Foi um excelente programa hoje, né, pessoal? Vocês, assim, professor Jânio, você fica à vontade para compartilhar também depois, dentro das suas redes sociais, o programa, porque vai ficar salvo aqui já estou falando no YouTube. Vai ficar salvo aqui no Instagram, mas futuramente a gente vai levar todo esse conteúdo que está aqui na rede social de José Aldo para o canal que a gente criou agora, é novo, e a gente está precisando que vocês também nos sigam também por lá no YouTube e compartilhem o material que está lá, porque está disponível para todo mundo. E é um prazer ter vocês aqui toda quarta-feira, só ressaltando que é todas as quarta-feiras, pessoal. Se vocês quiserem nos acompanhar, é sempre uma temática diferente, trabalhando ela com a psicanálise. Tem o José Aldo aqui, que é um excelente mestre da psicanálise, também ministra curso. E o professor Jânio também, eu já conheço de uma caminhada também de outros movimentos sociais, que a gente também participa. E hoje foi um prazer tê-lo aqui, falando um pouquinho da trajetória dele enquanto filósofo, e que a gente espera contar com outros programas, além do Divã, com a participação dele, discutindo também outras temáticas aqui conosco. E a gente espera vocês quarta-feira, dia 30, com um programa que a gente está elaborando aqui, o José Aldo já até falou um pouquinho, que será sobre feminicídio e psicanálise. E a gente conta com a participação de vocês. E só ressaltando que agora, sábado, a gente vai ter mais uma aula do curso que está tendo sobre perversões, e a gente está com a proposta, né, José Aldo, a partir de janeiro, outras temáticas, e a gente conta com a participação de todos vocês. E boa noite a todos, e a gente conta com a presença de todos na quarta, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor Jânio. Boa noite, José Aldo. Boa noite. Uma honra. Para ficar salvo. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos vocês. É quarta, professor. Quarta-feira. Quarta-feira. Isso. Boa noite. Boa noite.